Olá, meus queridos irmãos abençoados, paz e graça a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Eu sou Fernando Pereira Batista, de volta com o tema Natureza Humana ou um Ser Espiritual que Existiu. Já agradeço a todos os irmãos, a todas as participações, visualizações, e também quero agradecer de todo o meu coração aos novos irmãos e irmãs inscritos nesse canal. Que o Pai abençoe vocês mais e mais, que vocês possam ter muitas alegrias, muitos livramentos e muita sabedoria do Pai para nós entender esses papiros que nós ensinamos. Também já quero agradecer aqueles que irão se inscrever, aqueles que irão participar, os comentários estão abertos. E se vocês sentirem em seus corações, como eu sempre falo, a letrinha vermelha está aí, o joinha, você sentir em seu coração, fique à vontade, meu irmão, minha irmã, para se inscrever nesse canal, fazer a sua inscrição. É fácil, é de graça, o ensinamento também é de graça, o conhecimento é de graça, tudo é de graça. E aí o Pai vai nos abençoando espiritualmente, tá bom, meus amados? Voltamos agora com a sexta parte, natureza humana ou um ser espiritual que existiu. Meus irmãos, eu estava estudando muito, pedindo muita sabedoria, lendo não somente a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia, e temos que ler a Bíblia com sabedoria, com inteligência do alto, do Pai, mas também lendo livros aleatórios. O que é livro aleatório? Aqueles livros que não fazem parte da Bíblia, e também lendo livros apócrifos. E nós chegamos a uma conclusão muito forte. Também busquei um pouco os livros chamados Codex, aqueles que se aproximam mais do original, e eu fiquei espantado daquilo que li e meditei, ouvindo. Eu falei, como é que pode? Como é que pode? E fortaleceu mais a minha fé. Fortaleceu mais a fé no Pai Celestial, porque nós passa a evoluir, conhecer o Pai mais. Conhecer o Pai mais, o Pai verdadeiro, filosofar, falando assim, não é errado, não é pecado. O problema é como vai filosofar. O problema é como vai estudar. Como que vai estudar? Qual é o resultado desse estudo? Porque o theo é estudo, no grego, o estudo de Deus, de Theos, mas eles aprendem de uma forma muito equivocada. E aí que está o problema de filosofar, falando assim. E Deus deixou nós para isso mesmo. Deus fez nós para isso mesmo, para nós estudar, para nós buscar, para nós ouvir todos. Para nós ouvir todos. Os irmãos estão entendendo? Então, eu falo aos irmãos que eu aprendi muito esses dias. Sempre falo e vou continuar falando que a verdade absoluta está com o Pai Celestial. Vou continuar falando que a dualidade de Deus agora, eu aprendi que a dualidade de Deus está na Bíblia, esteve na Torá, está agora o que era na Torá, está agora a segunda Bíblia, ambos, dualidade dual, a segunda Bíblia está aqui. A segunda Bíblia está aqui. Guarde isso, guarde isso. Guarde essa revelação. Que a segunda Bíblia, a espada do Espírito,
Por isso que o apóstolo Shaul diz que ela tem dois lados. Dois lados. Olha a dualidade de novo. Dois lados. Então, que penetra, olha, que penetra o mais profundo, dual, liberdade, direito de escolha. Eu agradeço aos queridos irmãos muito por ter aprendido bastante. Tem muitos irmãos que eu ouço, medito, busco, confirmo. E é maravilhoso quando nós passamos a aprender um com o outro. E também é maravilhoso quando nós temos a humildade de mudar aquilo que está errado, aquilo que está equivocado. Eu sempre ouvi falar no apócrifo, que eu gosto muito de ler livros apócrifos, mas eu sempre ficava dentro de mim, por que os livros apócrifos sempre apresentam o Deus do mal? Pois se o canon, a Bíblia, o conjunto de livros diz que existe a lei, mas o apócrifo está falando de Demiurgo e Dabaor, mas a Bíblia diz e fala de um Deus. E vi outros ensinamentos, busquei. A Bíblia fala de um Deus bom, de um Deus maravilhoso, de um Deus que é amor, de um Deus que é luz, de um Deus que não há trevas nele, que não há sombra de variação nele. E eu fui buscar o Codex. Comecei a ler o Codex. E fui entendendo que a adulteração é muita para tirar a dualidade de Deus, para tirar os conselhos, os rabinos, os padres, para tirar a dualidade, para mostrar um Deus só amor, para mostrar um Deus para nós ficar na Bíblia, somente na Bíblia, naquilo que eles chamaram de canon, para nós fazer a nossa própria interpretação. Mas só que a realidade, meus irmãos, é muito mais além. Quando eu via muitos irmãos dizendo que todos estão fazendo a vontade de Deus, quando eu via os nossos queridos irmãos judeus, que eles são nossos irmãos, por mais que não acreditem no Messias, muitos acreditam, falando da Cabala. E eu falava, isso aí é equívoco. Eu apontava e dizia, isso está errado. Quando eu ouvia falar na esteira de Rafã, e busquei e vi que o tetagrama, o hexagrama, realmente está mostrando a dualidade desse Deus da Bíblia. E o Deus antes da Bíblia também. E eu sempre fiquei pensando, será se eles estão certos em alguns pontos? E eles estão certos, principalmente na dualidade do Deus da Bíblia. 10 minutos já. Tem muitas revelações que virão. Eu vou fazer vídeos falando da vida de Yahushua, dos 4 evangelhos. Eu vou ler o Codex, eu vou trazer aqui para o canal Yahushua ainda para sempre. Eu vou mostrar o Jesus que vocês nunca ouviram.
Você está dizendo então que essa Bíblia aqui está falsificada? A história está mudada? A história não está mudada, mas as palavras, o sentido daquilo que Jesus falou, daquilo que os autores falaram, os concílios, as ideias, as traduções sofreram várias e várias adulterações para favorecer as suas religiões, os seus dogmas, para favorecer a sua fé, para favorecer esse Deus que é só amor, que nos ensinaram que Ele é só amor, que esse Deus não faz mal, que esse Deus, Ele não pode ter Ele não pode ser duplo pensamento, Ele não pode uma hora fazer o bem, outra hora fazer o mal. Quem fez isso foi os concílios de Nicéia. Mas não é que Deus tem um lado bom e Ele tem um lado ruim. Não é uma hora que Ele faz mal, a outra hora Ele faz bem. Não é isso. É que Deus, o Espírito, é uma energia. Ele é um que já conhecia o que ia fazer mal, o que ia fazer bem. Ele já conhecia na sua onisciência, na sua onipresença, nas suas onipotências e vários atributos que ele tem, que é vários. Ele já sabia que no mundo ia entrar a morte. Ele já sabia que ia entrar a putrificação. Ele sabia que ia entrar o assassinato. Ele sabia que um ia pensar diferente do outro. Ele sabia que um ia desconcordar com o outro. Ele sabia que um ia ter inveja, o outro não. Ele sabia de tudo. Porque se ele não soubesse disso, ele não é um Deus absoluto, soberano, um Deus único. Mas ele sabia dos dois lados. Ele sabia a pista dupla. Ele sabia. De mão dupla. Você já viu a pista de mão dupla que vai e volta? Ele sabia. Ele sabia das trevas e da luz. Ele sabia da primeira serpente e da segunda serpente. Ele sabia. Sabia ou não sabia? Sabe? Ele é o único soberano. Não é que ele é um humano. A sua dualidade que estava com ele, a liberdade, essa liberdade é a lei de Deus, meus irmãos. A lei de Deus foi a lei, uma das leis que ele criou, invisível, que não está aqui, não foi colocado em pedra. Só foi colocado em pedra para Moisés escrever quando ele disse para Adão e Eva. Ele cria Adão e Eva de dualidade, cria macho e fêmea. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É o que a Bíblia diz. E plantou um jardim. Uma árvore do conhecimento do bem, do conhecimento do mal. Ué, mas não está dizendo que é uma árvore do conhecimento do bem e uma do mal? Não está dizendo que é uma, mas nela, na mesma, falando assim, tem o conhecimento, tem a sabedoria do mal e tem a sabedoria do bem. Mas Deus falhou? Deus errou quando criou Adão e Eva?
Se não existisse a dualidade com Deus, do conhecimento, do bem e do mal, se não existisse essa dualidade, ele tinha falhado, e ele tinha falhado feio, e o mundo existia hoje sem amor, sem compaixão, sem escolha. Nós era todos robôs. Sabe aqueles Robocop, o Robocop de Hollywood que inventaram o filme de Hollywood? Nós seríamos o Robocop. Seríamos exterminados. Sabe o filme de Exterminador do Futuro? Seria assim. Mas ele já fez nós para isso. Não, Deus fez nós para pecar. Foi isso? É isso que você está dizendo? Que Deus fez nós para pecar? Não. Ele fez Adão e Eva para governar, cuidar, criar. Você entende, amado? Deus fez Adão e Eva para criar na dualidade. Era para eles criar na dualidade. Na liberdade era para eles criar. E Deus mostrou para eles. Falou, olha, esse caminho é bom. Esse caminho vocês vão criar seres espirituais. E esse caminho vocês vão criar seres carnais. Qual vocês escolhem? É vocês que fazem a escolha. Deus não errou na sua criação. Se Deus tivesse errado, nós estávamos perdidos, irmãos. Nós estávamos perdidos. Pense agora. Pense um pouquinho comigo agora. Deus não é humano. Deus é um espírito. Deus é uma energia. Deus não tem dois lados. Deus não pensa uma hora ruim, outra hora bom. Que as pessoas têm que entender, têm que ter humildade, entender que Deus não tem dois pensamentos. Deus não é nós. Você não pode criar um Deus como um homem, um criacionismo. Nós não podemos falar que Deus é um homem. Ele já se manifestou como homem, como matéria. Deus é metafísico. Deus é metafísico. Deus não podemos colocar Deus como a esquerda e a direita. Deus não é nem de esquerda nem de direita. Nem de centro-direita, nem de centro-esquerda. Mas só que nós temos que entender que ele é um espírito. No meio dele tem emoções, uma energia com emoções, e a Ruxa já estava com ele. No princípio, todas as coisas foram criadas por ele. Sem ele, nada que foi feito se fez, como diz o apóstolo Shaul. Mas só que com ele resolveu amar ele. Ele resolveu amar ele. Mas se ele, que trouxe a dualidade, que trouxe a liberdade, ele disse, eu vou me amar. Ué, mas ele não pode amar ele? Ele disse, eu vou me amar. Eu vou criar o mundo cosmo. Eu vou criar o mundo cósmico. Eu vou criar, eu vou dar vida, eu vou trazer habitações. Deus, ele estava só. Mas por ele estar só, ele resolveu amá-lo. Resolveu criar leis para ele mesmo. Isso aí é heresia, Fernando. Onde é que está escrito isso? Me mostra na Bíblia. Não é assim? Ele resolveu amar ele mesmo. Quando ele disse, haja luz,
Eu falei para vocês quantos vídeos, meus irmãos, eu falei que eu tô certo no meu ensinamento. Quando ele disse haja luz, é que ele resolveu amar ele, trazendo as suas criaturas, criando os seus espíritos, criando os seus anjos, criando nós antes de participar da matéria, separando luz de trevas, separando o caos, colocando uma expansão entre o céu, o imaterial, colocando uma expansão entre o imaterial, o metafísico e o físico. Ele colocou não firmamento. Codex diz expansão. Bíblia Sagrada, Sociedade Bíblica Brasileira, traduzida por João Ferreira de Almeida, diz firmamento. Mas não é firmamento. Expansão. O que é uma expansão? Expansão se fala em liberdade, se fala de dualidade. Ele coloca uma expansão entre o céu e a terra. Dois. Ele resolve amá-lo. Ele é um ser absoluto. E ele disse, eu vou criar seres. Eu vou separar do caos. Eu vou ser... Não é que ele estava com as trevas, não. É que ele, para ele não há luz, não há trevas. Você entendeu o que eu falei? Para Deus não há luz e trevas. Mas só que as luzes e as trevas, a luz e as trevas se diz liberdade de Deus, livre-arbítrio de Deus, o livre-arbítrio espiritual. E Deus resolveu amar. Aqui no mundo cósmico, ele é homem. No mundo invisível, ele diz façamos. Não é Deus título, é Elohim, é deuses. Deuses. Agora, Fernando, você está falando heresia. Não. Deuses. Por que deuses? Dois. Façamos. Porque ele criou lei para ele, a lei dele espiritual, antes da Bíblia. Ele disse, façamos. É que ele é um espírito e ele dominava tudo. Ele dominava o caos, ele dominava as trevas, ele dominava as águas primordiais, ele dominava tudo. E ele disse, isso tudo vai ficar debaixo de mim. Tudo vai ficar debaixo da minha vontade. Tudo vai ficar debaixo de mim. Mas eu vou criar meus seres, eu vou criar deuses como eu sou, para ver se esses deuses menores, eles me amam. Eu vou dar escolha para eles. Foi isso que ele fez. Entenda, meu irmão. Não é que Deus, ele pensa uma hora mal e a outra hora uma hora ele é bonzinho, uma hora ele é malzinho. Não é isso. Não podemos aqui humanizar Deus. Deus não é nós, não é humano. Ele já foi. Ele se materializou. Mas esta liberdade já existia com ele. Entenda isso. A liberdade, o livre-arbítrio, o direito de escolha já estava com ele. Entenda isso. Não estou aqui pedindo, forçando os irmãos, obrigando os irmãos para acreditar nisso. Mas antes da Bíblia,
que nós ensinamos, que nós entendemos que Deus só faz o bem, que Deus é só amor, que Deus não há trevas, que diz ali, que diz aqui, que diz ali. Mas a Bíblia, ela é uma Bíblia, ambas. A Bíblia sempre mostra dualidade. Mostra ou não mostra? Mostra. Mostra a lei, mostra a graça, mostra a morte, mostra a vida. Olha o livro de Eclesiastes. A hora de abraçar, hora de desabraçar, hora de chorar, hora de ficar alegre, hora de plantar, hora de colher. A dualidade está em toda a Bíblia. Então, Deus, ele criou o mal, Fernando. Deus faz o mal. Deus criou o mal na Bíblia? Não, Deus não criou o mal. E Deus não faz o mal. Eu vou repetir para você. Deus não criou o mal. E Deus não faz o mal. Mas eu vou mais além. Se ele não criou o mal, se ele não criou esse mal, que muitos querem defender esse mal, eu pergunto aos irmãos, este mal, antes de Deus colocar Adão para cuidar da terra, para criar filhos espirituais, aonde que estava esse mal? Eu pergunto aos irmãos, aonde que estava esse conhecimento do mal? Aonde que estava o conhecimento do bem? Aonde que estava esse conhecimento do bem e esse conhecimento do mal? Porque não adianta tentar defender isso, meus irmãos. Não adianta dizer a árvore não tinha mal. Não. A árvore não tinha mal mesmo, mas a árvore tinha o conhecimento do mal e tinha o conhecimento do bem. E que árvore era essa? Que árvore era essa? Essa árvore estava onde? Essa árvore foi criada por quem? Quem fez essa árvore? Quem criou essa árvore? Quem criou foi Deus. Onde estava o mal se ele não criou? Estava no domínio dele. Estava no domínio de Deus. Deus estava dominando o mal. Aonde estava o bem? Deus estava dominando o bem. Revelação. Revelação. O bem e o mal sempre estará debaixo de Deus, do Espírito, da energia. O bem e o mal está debaixo do Criador único, soberano. Porque ele deu a dualidade, ele deu a liberdade. Quem está acima do bem e do mal não pertence a nenhum ser humano na terra, nunca pertenceu, pertence a ele somente. Ele dominou as trevas no princípio, dominou o bem, dominou o caos. Ele domina o bem e o mal. Mas isso aqui, ó, não dominou. Revelação. Isso aqui não dominou. A árvore que ele fez com liberdade, metáfora. O Gênesis é metáfora e é literal. Dualidade também, Fernando. Claro que é dualidade. A árvore
que ele plantou, ele plantou, colocou no Éden, colocou para a escolha, fez para a escolha, como ele criou as leis espirituais. E quanto? Porque muitos vão entender, vão falar esse ensinamento que Deus criou o mal, é um ensinamento herético, é um ensinamento de ateus, é um ensinamento isso, ensinamento aquilo, cabalístico. Mas só que Deus é isso, meu irmão. Se, vem comigo aqui, eu estou terminando já. Se Deus criou a liberdade, se Deus criou a dualidade, ou esta dualidade estava com ele, e sempre esteve. Então quer dizer o quê? Que tudo que ele criou, tudo que ele fez, tudo que ele deu vida, seja terra, seja céu, seja nós humanos, seja animais do campo, seja frutas, veio tudo com esta dualidade de escolha. Ele já sabia que a dualidade existia e já sabia que essa dualidade ia vir entrar no mundo? Claro que sabia. Quer dizer o que então? Lógico que ele é soberano, é onipresente, onipotente e vários atributos ele tem. Oh meu Deus, isso é tão maravilhoso. Isso é tão maravilhoso. Quem criou a primeira serpente? Olha aqui, vem aqui, meu irmão. Revelação. Quem criou a primeira serpente? Aquela que está na haste. Quem criou? Além de criar essa serpente, quem criou a haste? Foi Deus. Natureza humana ou um ser espiritual que existiu. Então, eu vou terminar agora dizendo, eu vou voltar com a outra parte. Eu comecei a pegar todos os versículos aqui, ó. Todos os versículos. Eu vi lá no Codex, também vi aqui na tradução João Ferreira de Almeida. Eu peguei todos os versículos de Ra-Satã e Satanás. Todos. A maioria eu peguei aqui, mas eu não vou falar todos. Eu vou voltar a mostrar a vocês a atuação de Ra-Satã, Satanás, Ra-Satã, Satanás, Ra-Satã, Satanás. Aqui na Bíblia do Almeida. Eu vou mostrar a vocês que Deus, ele nunca teve nenhum inimigo. Deus, agora o negócio vai pegar aí, Fernando. Deus nunca guerreou com ninguém. Deus nunca fez guerra com ninguém. E aí tem um abençoado que eu assisti há muito tempo, que ele está certo. Ele está certo. Aqui, meu irmão, nós não tem problema de mudar. Ele está certo no pensamento. Erra em alguns pontos do radicalismo demais que ele traz para hoje, mas ele está certo. Ele está correto, sim. E eu aqui venho humildemente dizer que ele está certo e eu estava errado. Que ele ensina que todos fizeram a vontade de Deus. E que Deus nunca teve inimigo algum. Por quê? Ele nunca teve inimigo. Ele nunca brigou com ninguém. Por quê? Por causa da liberdade. Por causa da escolha. O direito de escolha. Por causa da dualidade. Se Deus, eu termino agora, se Deus, ele estava controlando o bem e o mal,
se ele não criou o mal, mas ele controlava o bem e o mal, é porque este bem e mal, ele já existia. E Deus controlava. Eu vou repetir isso para você. Se você não entender isso, eu preciso desenhar, meus irmãos, com todo carinho e respeito. Se o bem e o mal estava sendo controlado pelo Espírito, pela energia maior, ele controlava já pelo seu livre-arbítrio, ele já controlava. Ele já fez já o homem e a mulher com a dualidade. É tanto que ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele resolveu amá-lo. Ele resolveu falar para ele, eu não posso estar só. Eu sou o Criador. Solidão não me pertence. Você já viu falar de solidão? Solidão não pertence a ele. É a lei dele. Ele falou, eu não quero estar em solidão. Eu sou Deus. Eu vou criar seres. Eu vou criar. Eu vou ver se eles me amam. Eu quero interagir. Eu quero interagir com os meus filhos, com os meus espíritos. E eu vou controlar eles. Eu vou controlar. Aliás, não é controlar, desculpe aqui. Porque agora eu já parti para o radicalismo. Eu errei, tá vendo aqui, meus irmãos? Eu parti já para o radicalismo. Mas Deus não disse eu vou controlar eles. Deus disse, eu vou ver se eles me amam. Eu vou ver se eles me amam. Eu vou ver se eles me amam. Como eu controlo o bem e o mal, eu quero ver se eles vão controlar como eu controlo. E aqueles que controlar como eu controlo esse bem e esse mal, esse conhecimento do bem e do mal, se eles controlar, eu vou fazer deles um povo exclusivo. Eles irão estar somente na minha luz. Eles estarão debaixo de proteção. Eles estarão debaixo da minha proteção. Porque da mesma forma que eles dominar este mal, eu também vou estar com eles. Então, eu termino agora. Se Deus dominava o bem e o mal, Deus ele fez Adão e Eva para quê, Fernando? Ele fez Adão e Eva para dominar. Mas fez eles com liberdade. Mas Eva, ela não dominou. Ela não dominou a serpente. Ela não dominou a serpente. Lá está a haste, que significa o bastão de Esculápio, significa árvore na medicina. Ali está a primeira serpente que Deus fez e criou, colocou no jardim, com dualidade, com liberdade de escolha. Mas a serpente, o cérebro, com conhecimento da dualidade do bem e do mal, esquerda e direita, dicotomizado, uma árvore, ela deixou a serpente vencer. Então, eu vou terminar. Se Deus dominava o bem e o mal, Adão e Eva também foi feito para dominar o bem e o mal. Você entendeu agora? Pegaram aí? Se Deus fez eles com dualidade, e a Bíblia mostra, é claro, e dizer que foi feito assim, capítulo 1, capítulo 2, não só a Bíblia, Gênesis, mas de Gênesis a Apocalipse,
profetas maiores, menores, reis, rainhas, negros, brancos, ricos, pobres, viúvas, órfãos, pecadores, não pecadores, bíblias, os não bíblias, gentios e hebreus. Se eles não estavam dominando, se eles não estavam dominando o mal, era a liberdade de Deus, eles estavam fazendo a vontade de Deus, meus irmãos. Eles estavam fazendo a vontade de Deus. Claro que estavam sim. Tá certo, irmão querido. Porque o mal e o bem estavam presentes. Já estavam presentes lá no Éden. Era um propósito. Era um propósito de Deus. Deus fez eles para pecar? Deus fez eles para errar? Claro que não. Deus fez eles para dominar, para cuidar, para zelar. Deus fez eles para conhecer os corações deles, para ver se eles iam ter poder para dominar. E Deus disse, se você comer, você vai morrer. Deus já sabia que havia a morte. Sabia ou não sabia? Deus disse, se você comer, você vai morrer. Ele já sabia do conhecimento da morte. Ele sabia do conhecimento da morte. Morte é o quê? É mal. Ele disse, se vocês comer, vocês vão morrer. Vocês vão perder a imortalidade. Vocês vão sair da inocência para a consciência. Vocês vão sair da inocência porque vocês inocentes. Mas se vocês dominar a natureza humana, a serpente que eu fiz, e Deus está dizendo isso, meus irmãos. Se você dominar, você vai ficar aqui inocente. Mas Deus não queria eles lá inocentes. Deus queria ver a consciência deles também. Deus queria ver a consciência. É por isso que criança, adolescente, adulto, idoso. As 4 letras, tetragrama. Deus queria ver eles, porque é inocente, meu irmão. Como que você vai saber se a pessoa, se a criatura ama você inocente? Uma criança que é pequenininha, uma criancinha, eu sou pai, minha filha nasceu, meu filho nasceu, quando eles tinham lá seus 3 anos, 5 anos, eu não sabia se eles me amavam mesmo, se eles iam me obedecer mesmo. Eu não sabia disso. Mas eu estou passando a saber agora que eles estão entrando na consciência. Você entende esse Deus? Foi assim que ele fez Adão e Eva. Ele queria saber se o amavam. Colocou para cumprir o mandamento. Mas Deus então sabia que eles iam pecar. Deus era o mal. Os Bíblia, né? Deus era o mal. Então, se você acha que Deus errou na sua criação com Adão e Eva, que Deus quis que eles pecassem, a melhor coisa que os irmãos, desculpe com todo carinho aqui, então os irmãos têm que falar que Deus errou, que você tem que entrar no lugar dele para fazer uma nova criação. Você tem capacidade, irmãos, de fazer isso que Deus fez? A primeira serpente que escolheu foi feito com a dualidade. Eu voltarei e vou mostrar a segunda serpente. Esta venceu. Essa venceu. Essa venceu. Tô indo.
Eu voltarei. 45 minutos já. Eu voltarei lendo. Eu vou ler agora já para nós não ficar só nas palavras. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 14 em diante, diz assim: Então o Senhor disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita será mais do que toda fera, e mais que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. Para um pouquinho aqui. Aqui no Codex, isso aqui está adulterado, irmãos. Ah, Fernando, agora você virou, agora está dizendo que a Bíblia está toda adulterada. Agora você é cético, né? Não, meu irmão. O Codex não diz isso. O Codex não diz que a serpente, a mesma, ia comer pó. Não diz isso. O que está escrito na Codex da cópia das originais é que Deus disse a dualidade. Aqui Deus está falando com a liberdade. A dualidade. Ele não está questionando. Ele questiona Eva, a sua criação. Questiona Adão, a sua criação. Para Adão, você vai comer e vai voltar para o pó. Vai trabalhar, suar e voltar para o pó. Para a mulher, você vai ter dor de partos. Vai ter dor. Você vai ter muita dor, Eva. Vai nascer filhos. Vai sair de você uma semente boa e uma semente má. A semente mal vai ser a daquela natureza que te venceu. Humana, terrena. Não vai ter entendimento. O outro que sai de você vai ter. Aquela que você disse, não comereis. Olha, vou voltar. Olha, meu irmão, vou voltar aqui Vou voltar falando sobre Judas capítulo 1, versículo 9. Vou estar voltando falando em... Tem muitos versículos. Jó capítulo 1, versículo 6. 1 Crônicas 21, 1. Zacarias 3. Mateus 4. Lucas 21. Lucas 13, 27. Romanos 16, 20. 1 Crônicas 5, 5. Tem muitas coisas aqui. Vai ser espetacular e fantástico. Não perca. Natureza humana ou um ser espiritual que existiu. E vamos entender que esse ser espiritual era o próprio Deus. Era o próprio Deus que ele estava presente ali. E estes homens estavam fazendo a vontade desse ser espiritual. Eu vou repetir isso para vocês. O ser espiritual era o próprio Deus, que a natureza humana estava fazendo aquela vontade do ser espiritual. A natureza humana estava fazendo a vontade que foi feita no Éden. A serpente estava fazendo a vontade do mal. Enquanto a serpente fazia a vontade do mal, o mal vinha sobre eles. E quem fazia a escolha? A serpente. E pela escolha da serpente, o mal vinha. O mal vinha, dualidade. O mal vinha. E vinha muitas vezes para provar, para ver se amava de verdade.
E então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste, maldito será. Mas não diz que comerás pó, como está escrito. Diz, aqui na João Ferreira diz: e comerás pó todos os dias da tua vida. Não está adulterado isso aqui. A história está verdadeira, mas o sentido está adulterado. Porque a primeira serpente que Deus está falando aqui no Éden, o que está no Codex, o que tinha que estar escrito aqui, irmãos, e o que Deus disse para a serpente. Aqui é a dualidade. Aqui é a própria dualidade. Aqui é o bem, o conhecimento do bem e do mal. Deus disse à serpente: você vai rastejar no pó da terra até entrar terra. Vai chegar ao ponto de entrar terra na sua boca. Eu vou repetir para vocês. Revelação. Deus disse: não comerás pó. Deus disse: você vai chegar no momento, você vai arrastar no pó até o ponto de entrar terra na sua boca, de entrar pó na sua boca. É isso que está no Codex. Isso não aconteceu? Aonde isso aconteceu? Aonde que foi que aconteceu isto aqui? Você vai rastejar natureza humana. Você vai rastejar a natureza humana. Esquerda, cérebro. Você vai rastejar ao ponto de desejar comer terra. Terra. Pó. Não que ia se alimentar, mas o desejo de comer. Aonde aconteceu isso? Voltarei mostrando aos queridos irmãos do canal Yahushua Reina para sempre que essa profecia se cumpriu com a segunda serpente. Estou indo. Meus queridos irmãos, a Bíblia é fantástica. A Bíblia é espetacular. Esse Deus é tão bom que o próprio Jó, ele entendeu. O Jó entendeu. Eu termino agora deixando uma pergunta para vocês do canal Yahushua Reina para sempre. Vocês querem um Deus do mal ou um Deus do bem? Eu vou deixar essa pergunta para os irmãos. Vocês querem um Deus do mal ou um Deus do bem? Vocês querem um Deus com conhecimento do bem ou vocês querem um Deus com conhecimento do mal? Vocês querem um Deus de amor? Se nós queremos só um Deus de amor, se nós queremos só um Deus de justiça, se nós queremos só um Deus que faz bem, se nós queremos só um Deus que nos traz privilégios, se nós queremos um Deus exclusivista só para nós, Israel entendeu isso. Israel entendeu. Se nós queremos só um Deus que traz privilégios para nós, que obedecemos unicamente Ele,
Se nós queremos só esse Deus do bem, então esse Deus, ele não presta. Ele é um Deus agora bipolar. Por quê, Fernando? Como é que pode Deus trazer privilégio para um? Como é que pode Deus abençoar um e rejeitar outro? Tô indo. Paz e graça.